fixação dos portugueses em Macau deveu-se, em grande parte, pode dizer-se, não a um interesse direto no comércio com a China, mas decorreu antes da rivalidade existente à época entre a China e o Japão. As duas nações estavam de costas voltadas e os portugueses aproveitaram essa oportunidade para servirem de intermediários no comércio. Macau passava também a ser uma excelente escala na viagem da Grande Nau, que anualmente efetuava a viagem entre o Japão e a Índia. Aliás, antes de existirem governadores, quem administrava Macau era precisamente o capitão da nau da viagem, como lhe chamavam nesses tempos os cronistas, e que o historiador Charles Boxer tão cuidadosamente estudou, nomeadamente no seu livro A Grande Nau de Amacon. Não é de admirar por isso que os canteiros que fizeram a admirável fachada das ruínas de São Paulo tenham sido, e nem todos o saibam, precisamente os japoneses. Igualmente japoneses foram os construtores e moradores das casas da Rua da Palha. Hoje desses tempos restam, creio que apenas uma ou duas que conservam a traça original junto à embocadura da rua com a escadaria que dá acesso às ruínas. Portanto, nessa época eram os portugueses que serviam de intermediários entre a China e o Japão, comprando nomeadamente a seda chinesa com a prata abundantemente extraída das minas do Império do Sol Nascente. Mas por que japoneses construtores em Macau? A razão está explicada neste livro de Benjamin Videira Pires, chamado A Embaixada Mártir. Nesta obra, dada à estampa em 1965, primeiro, embora a edição que aqui tenha seja do Instituto Cultural, datada de 1988, o historiador jesuíta relata os tempos conturbados do Japão, à época da unificação do Império e da luta entre os shoguns, ou seja, os grandes senhores da guerra que dividiam o arquipélago nipónico em feudos, como na Europa. Essa luta apanhou de primeiro os portugueses, que acabariam por ser atingidos. É que, principalmente através dos jesuítas, a religião católica encontrava-se na altura em pleno florescimento e alguns shoguns tinham mesmo adotado o novo credo nas regiões que dominavam. Esta situação verificava-se principalmente no sul do país e particularmente em Nagasaki, o grande porto onde os navios portugueses ancoravam. Na luta pelo predomínio entre os shoguns, alguns deles adotaram mesmo o catolicismo como bandeira política e saíam para a guerra com os estandartes de Cristo, da Virgem e de vários santos, em vez das flâmulas militares. Os que o fizeram, porém, acabariam por ser completamente derrotados. Em consequência, os decretos de proibição da religião católica sucederiam-se a partir de 1614 e um conjunto de massacres contra cristãos foi tendo lugar nas décadas subsequentes, cada um mais sangrento que o seguinte. Tudo isso concorreu para que o comércio de Portugal com o Japão conhecesse um fim dramático com o encerramento dos portos, a fuga dos comerciantes, soldados, marinheiros e também dos japoneses convertidos. Já depois do fim das relações entre Portugal e o Japão, Macau fez ainda uma tentativa de reabrir o comércio com o Império do Sol Nascente, que tinha cessado e arruinado a cidade. Bom, é dessa tentativa que Benjamin Videira Pires nos fala em A Embaixada Mártir. Uma tentativa fracassada que terminou em mais um massacre, ou seja, o de toda a embaixada enviada por Macau, que foi trucidada em Nagasaki. Resta lembrar quem é o autor desta monografia. Ora, o padre jesuíta Benjamin Videira Pires nasceu em Torre de Moncorvo, Trás-os-Montes, em 1916 e ali faleceu em janeiro de 1999. A maior parte da sua vida viveu aqui em Macau, exatamente meio século. Licenciado em Teologia pela Universidade de Cartuja, foi ordenado padre em 1945. 2 anos depois veio para Macau, este homem que viria a notabilizar sobretudo como historiador, iniciou-se na escrita com uma biografia intitulada Carminda, obra dada à estampa no Porto em 1939. Seguiu-se já em Macau a publicação em 1954 de 2 pequenas peças de teatro. Uma chamava-se Liberdade de Consciência e a outra Fé como Grão de Mostarda. Dedicou-se também à poesia, escrevendo nomeadamente Jardins Suspensos, publicados em 1955, e Descobrimentos, poesias,
de 1958. Espelho do Mar encerraria a sua obra poética. De resto, distribuiu colaboração na imprensa local e também na de Portugal, publicando várias monografias sobre Macau. Uma obra que merece também referência é o Portugal no Teto do Mundo, onde relata a descoberta europeia do Tibete, protagonizada pelo padre jesuíta português António de Andrade, em 1624, de que já falei aqui neste programa. E pronto, volto para a semana com mais livros e mais autores.